Fala pessoal, tudo jóia? Olha só, se você escuta essa música que vai tocar e seu coração bate mais forte, você vai saber exatamente do que eu vou falar hoje. Solta o som! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Minha gente, olha pro céu, pelo amor de Deus, já é mês de junho, é mês de São João. É o ressurgimento do Nordeste. Pessoal, o São João é uma data altamente importante para todos nós e eu vou falar um pouquinho sobre o São João, um pouquinho sobre música no novo quadro aqui do canal Doutor do Idoso. Antes de eu revelar o nome, já aproveita para seguir, já aproveita para se inscrever, já aproveita para entender que nós somos movidos a forró. Pessoal, esse aqui é o novo quadro do Doutor do Idoso chamado Shot Contado. Minha gente, olha só, durante esse mês de junho eu resolvi trazer para vocês umas novidades. Eu vou selecionar algumas músicas que têm uma relevância bem grandona para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo, principalmente as músicas que se relacionam com o São João, e vou trazer elas esmiuçadas para vocês. Vou trazer o contexto histórico, a origem, a criação, há quantos anos essa música surgiu, como é que desenrolou com seus intérpretes. Então, para esse quadro dar certo, eu vou precisar da ajuda de vocês para divulgar esse conteúdo, joia? E a música selecionada de hoje é a Olha Pro Céu, um clássico muito incrível de Luiz Gonzaga e que, detalhe, tem mais de 70 anos de criação. Mas o que é que faz com que essa música seja tão eterna? O que faz com que ela mexa tanto com a gente? Não é só o São João de Campina Grande e de Caruaru que faz com que a gente fique com esse nervo tremendo, não. Essa música tem um papel impactante na vida de todos nós do Nordeste. Gente, essa música foi composta em 1951 por Luiz Gonzaga, junto com José Fernandes, que era um poeta da época que não foi tão conhecido assim como o próprio Luiz Gonzaga, mas que teve participação em muitas músicas nordestinas que carregam e trazem um pouquinho da história do nosso Nordeste. O mais interessante é que Luiz Gonzaga tinha essa característica de trazer músicas que se relacionavam como se fosse uma tela. Ele gostava de falar sobre o cotidiano do nordestino e trazer um pouquinho daquela visão sertaneja de tudo. Luiz Gonzaga era um poeta, então tudo que ele escrevia falava um pouquinho sobre o seu dia a dia, falava um pouquinho sobre sua história, seus contos, e parece que você tá vendo a situação que ele tá declamando em formato de música. Naquela época, pessoal, o nosso Luiz Gonzaga já estava numa ascensão gigantesca do forró e ele tinha um grande propósito. Ele queria levar a música nordestina para o sul e para o sudeste, e para isso ele precisava mostrar para todo mundo que o forró ele poderia ser poesia, que o forró ele também merecia ser valorizado, merecia ser tocado, e nesse formato poético ele conseguiu conquistar o coração de todo mundo com Olha Pro Céu. E detalhe, essa música Olha Pro Céu, ela é uma das mais tocadas de forró em todo o mundo e foi uma das mais interpretadas. A interpretação clássica dela, inclusive eu estou todo arrepiado para falar sobre isso, é no Grande São João de Campina Grande, que é o Barramalho, e inicia a noite véspera de São João, mandando todo mundo olhar para o céu, que é a hora dos fogos, a hora clássica lá do São João de Campina. Então realmente é algo muito emocionante. E para o surgimento dessa música, Luiz Gonzaga queria trazer algo mais contemplativo. Aquele forró mais colado, mais olho no olho, aquela mensagem que se entrelaça aí com as músicas, com o som, com o tom do próprio forró, aquela noite mais friazinha, aquela fazenda, aquela fogueira, aqueles fogos, as crianças correndo, o gosto do milho forte e apurado na boca com aquela canjica que só os mais velhos conseguem fazer. Agora vamos sair um pouquinho do contexto histórico e vamos lá para o simbolismo da música. Inicialmente ele fala de uma forma contemplativa. Olha pro céu, meu amor, e veja como ele está lindo. Então ele tá lá com o seu amor, teoricamente numa fazenda, e pedindo que ela olhe pro céu e veja como ele resplandece, como ele tá bonito, como ele traz essa noção poética para o dia a dia dele. E o que ele queria aí era que todo mundo parasse um pouquinho e sentisse como o céu realmente estava lindo. Então realmente é o que a gente precisa fazer muito mais no nosso dia a dia, né? Parar um pouquinho e perceber como as coisas também podem ser lindas.
E quando Luiz Gonzaga falava, foi numa noite igual a essa que tu me destes o teu coração, ele não falava só sobre a contemplação, ele falava sobre memória, sobre saudade, sobre aquele lembretezinho lindo que o coração, que é a base do amor de tudo para o sertanejo, ele já tinha tido, ele já tinha sido entregue. Então, ele trazia esse formato mais poético, esse lirismo nessas coisas que ele conseguia escrever para trazer esse sentimento mais para todo mundo. E o ideal com a canção de Luiz Gonzaga era que as pessoas se identificassem com aquilo. Então, talvez por isso é que tinha um contexto mais forte e mexe com o sentimentalismo aí de todo mundo. E o grande Luiz Gonzaga, junto com José Fernandes, eles tinham esse poder de transformar o dia a dia do nordestino em algo muito poético. E no final das contas, a gente tinha uma mistura de romance com tradição que deu muito certo, né? Então, com certeza, em qualquer São João que você for esse ano, você vai ouvir um pouquinho dessa música. E se não for para nenhum São João, não tem problema. Aqui no Nordeste, as padarias, os restaurantes, qualquer lugar que você for, até uma simples mercearia, você vai ouvir alguma música junina. E para encerrar, eu vou trazer um pouquinho do impacto. Assim que Olha Pro Céu foi lançada, ela já teve uma das maiores repercussões dentro da música nacional, porque ela foi gravada pelo selo RCA Victor, que é super importante para toda a nossa história. Então, foi lançada, já foi aprovada e foi interpretada por diversos artistas. Como eu falei, já tinha a interpretação famosa de Elba Ramalho, mas também tinha Fagner, tinha Zé Ramalho, tinha Alceu Valença e até as grandes orquestras sinfônicas do Brasil se renderam ao sucesso de Olha Pro Céu. E quer saber por que ela resiste até hoje? Porque ela fala de algo que não muda. A contemplação de um céu estrelado, de uma noite de São João, de uma fogueira e do amor. Então, com certeza, ela vai tocar o seu coração para onde quer que você vá. E viva São João, né, minha gente? Se você gostou desse conteúdo, manda para mais alguém e escreve alguma sugestão de música aqui, que eu prometo me esforçar para trazer para vocês todo o contexto dela. Até mais!